Uma pesquisa da IPSOS revelou que 69% dos brasileiros apoiam a taxação de grandes fortunas, um índice que reflete a média do G20, de 68%. Além disso, 81% dos brasileiros destacam a urgência em combater a emissão de carbono, superando a média do G20. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende a taxação como estratégia para a justiça tributária, mas ressalta a necessidade de um acordo internacional para evitar conflitos de interesse, especialmente com os países mais ricos, que tendem a resistir a essas medidas. Ô, Leandro Ferreira, a maioria dos brasileiros, segundo essa pesquisa aí, são favoráveis à taxação dos super ricos. Você acha que a gente tem um debate aprofundado de conhecimento da população? Você acha que o brasileiro comum que vota numa pesquisa como essa, ele está ciente do que significa taxar os super ricos? Você consegue trazer para a gente de uma maneira didática, tal como você sempre nos apresenta as suas questões de economia? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos se uma proposta dessa vai adiante e a gente tem a tal da taxação dos super ricos? Koba, esse debate ele é bom porque ele está acontecendo no mundo todo, né? E o Brasil, na presidência do G20, tem proposto aos países acordos na direção de que não só o Brasil, mas todos os países possam fazer uma taxação mais ou menos simultânea, em patamares equilibrados entre si, de poder tentar capturar a riqueza dos mais ricos de cada país. Até porque, né, uma coisa é verdade, assim, quem é contrário à taxação de super ricos, geralmente diz o seguinte: o cara vai mudar de país e levar riqueza para outro lugar, né? Então, o esforço do Brasil no G20 tem sido justamente de criar mecanismos em que, se essa riqueza se mover de local fiscal, né, de endereço fiscal, que ela possa continuar sendo taxada da mesma forma. Agora, o que quer dizer taxar os super ricos? Significa fazer com que o imposto que a classe média paga, por exemplo, no imposto de renda, não seja muito inferior proporcionalmente ao imposto que os mais ricos pagam. Se você pegar o gráfico de quem paga imposto no Brasil, você vai ter, de fato, aquele cara assalariado que paga o imposto de renda e a renda dele vai subindo e ele vai sendo taxado. E ele vai sendo taxado conforme ele tem mais renda. Mas a pontinha aqui do gráfico, o pessoal que recebe mais, escapa do imposto de renda. Porque a forma desse cara receber não é no olerite, não é aquele imposto retido na fonte. Ele tem a pejotização de algumas carreiras, você tem o pagamento, você tem a isenção do pagamento de imposto sobre dividendos no país. Então, o cara que tem lá ações da Petrobras paga menos imposto do que o trabalhador que recebe e tem o salário retido na fonte. Então, taxar os super ricos significa pegar o finalzinho do gráfico que está pagando menos do que a classe média e fazer com que ele seja incluído dentro do imposto de renda ou de outras formas de taxação, seja taxando dividendos, seja taxando patrimônio, que no Brasil também tem um acúmulo muito grande. As pessoas têm riqueza paralisada, né, em suas contas, na forma de imóveis, sim, na forma de dividendos, e isso precisa ser objeto de melhor captura pelo Estado, até para gerar, não é uma panaceia, não é isso que vai resolver as contas públicas brasileiras, nem os serviços públicos, mas é importante para uma questão de justiça tributária para toda a população brasileira. No que você concorda e no que você discorda do nosso professor Leandro Ferreira, o João Belucci? Eu concordo que não vai resolver nada. O Estado, ele tende a crescer, né? É uma utopia achar que o Estado vai resolver os problemas, que ele vai diminuir gastos. A tendência do Estado é sempre crescer. Agora, normalmente, os próprios ricos que são a favor da taxação das grandes fortunas são a favor desde que a fortuna dele não esteja inclusa. É sempre R$1 a mais que a minha própria fortuna, né? E quando você acaba concentrando ainda mais, porque para os grandes players globais hoje, que são hiperconcentrados, né? Você tem uma hiperconcentração de riqueza, para eles o imposto a mais não muda nada. Agora, para o médio empresário, que pode vir a ser considerado super rico, conforme a legislação for aprovada, para esse muda tudo. Então, você pode ainda concentrar mais ainda o poder. Então, acho que quem é a favor precisa entender que no Brasil, super rico é quem ganha 50 mil reais, já é super rico. Quem tem um patrimônio de 100 mil reais no Brasil é considerado super rico. Então, você
pode ter esse imposto aí, pode vir, como o Leandro colocou, em cadeia global. Lembrando que em cadeia global, muito provavelmente essas democracias ocidentais liberais, não China, não Rússia, né, que podem ainda até serem favorecidas por essa questão. E um imposto de viés global é mais uma perda da soberania do país, como já vem acontecendo com esses órgãos de concentração de poder. Então, vejo com muita preocupação. Eu acho que o super rico, na verdade, repassa no preço. E todo mundo que é a favor do super rico, desde que não seja no dele, viu, Kobayashi? Ô, Ricardo Rose, interessante, né? Aqui no Brasil, se você pegar a média da população, você ganha mais de 50 mil reais. Você está numa parcelinha ali de, sei lá quantos por cento da população. 0,1, é isso? Então, ou seja, o cara, vamos supor, nasceu pobre, não teve nada. A custo de muita luta, muito suor, trabalho, empreende, começa uma coisa, quebra aqui, levanta ali, aí a vida inteira para começar a dar uma respirada, a hora que ele acha que ele vai começar a dar uma vida melhor para o filho, né? Deixar ali uma herança, vem o Estado para, opa, aqui não, super rico, vem aqui uma parcelinha para mim. Isso aí é muito discutido no ITCMD, né? Imposto da herança, inclusive a própria reforma tributária prevê uma taxação escalonada do imposto da herança. Quer dizer, fica pobre que tá tudo beleza. Se você, de repente, ficar rico, meu amigo, o dia que você morrer, ó, vem o Estado e chape nele. Igual aquele cara do churrasco, né? Chape nele. Chape no dinheiro do super rico. E aí? Nelson, na minha opinião, a baita de uma demagogia de discursos da esquerda em vários países do mundo, França, Espanha e vários lugares que estão na linha desse pensamento brasileiro. Primeiro que, vamos lá, se você ganha acima de 19 mil reais por mês no Brasil, você faz parte do 1% mais rico do Brasil. 19 mil reais por mês, você faz parte do 1% mais rico. Se você ganha 4 mil reais, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Então vamos começar por aí. O que é o super rico? Porque quem é super rico mesmo, multimilionário, 100 milhões, 200 milhões de reais, esse cara não recebe assim. Esse cara tem uma offshore lá fora, ele recebe via offshore, uma outra operação totalmente complexa. Então a gente está falando de um discurso que o que eu concordo com o Leandro aqui é exatamente isso. Não vai resolver absolutamente nada. O que pode ajudar a resolver a vida das pessoas é reduzir o imposto dos mais pobres. Redução de impostos de quem está pagando lá na folha dos mais pobres. Inclusive foi promessa de campanha eleitoral passada até 5 mil reais não pagar imposto de renda. Estava na promessa da campanha. Aí a gente começa a ajudar as pessoas que têm menos renda de verdade. Mas essa discussão demagógica, aquela narrativa, vamos taxar, não tem nada para falar e não está resolvendo os problemas do dia a dia da população, aí nós vamos falar, vamos atrás dessa pauta aqui, taxar o super rico, aí pega 2, 3 presidentes de outros países aí também na mesma linha demagógica e vamos taxar todo. Vai funcionar nada, não vai resolver nada, vai acabar entrando exatamente nesse cidadão aí que não sabe que provavelmente vai pagar imposto em dividendos, cara que tem ação da Petrobras e que não é multimilionário não, que ganha aí 30, 20, 40 mil reais por mês, que é um belo de um salário para a realidade brasileira sim, mas esse cara não é multimilionário nem aqui nem na China. Mas só uma pequena questão, que assim, você falou dos 19 mil reais, isso individualmente. Sim. Se for uma família de 4 pessoas, 80. Mas que 4 pessoas ganham 19 mil? Onde essa família tá? Não, se você... Eu já vou lá passar o chapéu agora. Se você tiver... Você tá falando assim, o cara sustenta uma família de 4 pessoas com salário de 19 mil reais, a conta correta é 19 dividido por 4. Aí você tem menos de... Não, cai, exatamente. Assim como o cara que eu falei aqui do 0,1%, ele, digamos, arredondando aqui, ganhar 50 mil reais, se é ele mais 3 pessoas... Né? Para manter esse patamar de 0,1%, significa 200 mil reais de remuneração de uma pessoa ou a soma de todas as remunerações da família chegar a 200 mil reais. Então não é assim, vamos pegar aqui o cara que ascendeu a uma remuneração de 20 mil, está entre o 1%, porque você precisa colocar isso em perspectiva de quantas pessoas vivem daquela renda. Então tem toda uma questão aí.